E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Essa semana a gente vai falar mais um pouco sobre Samuel e algumas coisas que ele fez. Bom, a gente vai falar hoje sobre uma coisa muito ruim que aconteceu, que foi a tomada, na verdade, da Arca da Aliança pelo povo filisteu. Aconteceu da seguinte maneira. O povo de Israel e os filisteus, como a gente já viu na história de Salomão, eles eram inimigos. E aí eles acabaram guerreando em um determinado momento e os filisteus ganharam do povo de Israel. E foram, e eles sabiam, lógico, sobre a divindade de Deus e tudo mais. E assim como o povo de Israel fazia muitas vezes ao vencerem, de destruir templos, de destruir deuses e estátuas e tudo mais, eles tiveram a brilhante ideia de pegar a Arca da Aliança e roubar a Arca da Aliança e levar pra Filisteia. E aí foi o que eles fizeram. A Arca da Aliança ficava exatamente aonde Samuel ficava, na cidade de Siló. E quem estava tomando conta era o Eli. E aí, quando eles chegaram lá, na cidade de Siló, eles tomaram a Arca da Aliança e não foi nada legal tudo isso que aconteceu. Mas, na verdade, a gente sabe que os filisteus, eles tinham muito medo mesmo. Tipo assim, era surreal o medo que eles tinham da Arca da Aliança. Porque, como a gente viu na história de Moisés, na história de Josué, a Arca da Aliança representava o poder de Deus. E eles sabem de toda a história de que os israelitas tinham saído do Egito, que atravessaram o Mar Vermelho, que atravessaram o Rio Jordão com a Arca da Aliança e tudo. Então eles ficaram com muito medo, porque todas as vezes que o povo de Israel ia lutar, eles pegavam a Arca da Aliança. E uma coisa interessante é que os filhos de Eli, eles lutaram junto com o povo de Israel, e eles tiveram a brilhante ideia de roubar a Arca da Aliança nesse dia exatamente. E aí foi assim que ele morreu, na verdade. Ele ficou muito preocupado, porque como ele já tinha sido meio que sentenciado de que algo ruim iria acontecer, ele meio que sabia, a Arca da Aliança vai ser pega, os meus filhos vão morrer, eu vou morrer. Ele começou a ficar com medo. E ele ficou muito preocupado, tudo, e ele acabou caindo e morrendo. E Samuel, ainda muito pequeno, acabou tendo que tomar conta de tudo, de todo o templo, na verdade, toda a cabana que tinha e estava a Arca da Aliança. Os filhos de Eli morreram, infelizmente, e a Arca da Aliança foi tomada. E foi levada para a cidade de Asdod. Era uma cidade filisteia, e eles colocaram a Arca da Aliança. Só que, como eu disse, a Arca da Aliança era muito poderosa, e ela simbolizava de uma forma simples, na verdade, o poder de Deus. E foi desse jeito que aconteceu. A Arca da Aliança era muito, muito forte. E assim que eles colocaram nessa cidade, eles colocaram exatamente ela num templo, onde ficava o deus dos filisteus, que se chamava Eglon. E aí tinha uma estátua dele, assim, na frente. E eles perceberam que todo dia de manhã, essa estátua, ela amanhecia caída no chão, com a cara pro chão. E eles colocavam no lugar, aí no outro dia, tava com a cara no chão de novo. Sempre aos pés da arca, e a arca sempre intacta. E todos os lugares que ele colocavam essa arca, trazia muita maldição. Alguma coisa ruim acontecia, ou algo pegava fogo, ou alguém morria, tudo. Sempre acontecia algo de ruim. E a cidade de Asdod começou a ficar com muito mais medo ainda da Arca da Aliança. Porque todo lugar que essa Arca da Aliança estava, acontecia algo muito ruim. Afinal de contas, a Arca da Aliança, como eu disse, ela simbolizava de uma forma simples o poder de Deus. E a Arca da Aliança acabou passeando por várias cidades. Ela saiu da cidade de Asdod, foi para a cidade de Gate,
Lá também aconteceu a mesma coisa. Depois foi para a cidade de Ecrom. E aí todo lugar que a Arca da Aliança passava, o povo já ficava com medo, porque alguma coisa de ruim iria acontecer. E aí houve muita morte e destruição em todas essas cidades, porque Deus realmente estava castigando o povo, né? Porque a Arca da Aliança pertencia ao povo de Israel, não aos filisteus. E eles roubaram essa arca, então todos os lugares por onde essa arca passou, ela só trouxe destruição e morte. Muita gente morreu. Porque uma coisa interessante da Arca da Aliança, que talvez vocês não saibam, é que ela era muito santa. Tanto que as únicas pessoas que podiam se aproximar da arca eram pessoas de origem levita, ou seja, que seriam sacerdotes, sabe? Por isso que os filhos de Eli até que conseguiram tocar nessa arca, não diretamente, mas conseguiram chegar mais próximo dessa arca, porque primeiro, eles eram israelitas e eles tinham em seu sangue o sangue do sacerdócio, vindo do pai, que era Eli. Então, essa arca tinha muita dificuldade, não era todo mundo que podia simplesmente chegar, tocar na arca, olhar pra arca. O povo de Israel nem sequer conhecia muito bem a arca, ela sempre ficava coberta, não podia se olhar diretamente para ela, que era falta de respeito, porque ela representava o poder de Deus aqui na terra, de alguma maneira. Lógico, de uma forma muito simples, porque o poder de Deus era muito maior do que simplesmente uma arca, só que ela representava algo muito importante. E então, todas as vezes que algo se aproximava, né, algo ruim, eles eram um povo inimigo, um povo que adorava outros deuses. Então, a Arca da Aliança era muito pura. Então, todas as vezes que eles vinham com toda essa maldade, eles acabavam morrendo, porque não podia se tocar na arca, não podia olhar para a arca, e nem nada disso. Nem o povo de Israel poderia, sendo um povo, né, que Deus libertou e que de certa forma tinha todo esse sangue de sacerdócio para a arca, não podiam tocar. Quem dirá o povo inimigo, que era totalmente pecador, totalmente adorava um outro Deus, e então eles acabaram morrendo. Em todo lugar por onde passou houve destruição. E diante disso, depois de tanta destruição, os filisteus devolveram a arca de volta para os israelitas. E foi assim que aconteceu. Só que os israelitas ainda continuaram lutando muito com os filisteus. E em uma dessas lutas, Samuel liderou o povo de Israel. E Samuel sabia por que o povo de Israel estava tanto perdendo. Como eu já disse para vocês em uma das histórias, principalmente sobre a fala de Josué, todas as vezes que o povo de Israel se voltava a outro Deus, adorava outros deuses, eles perdiam em guerras. E foi por isso que eles estavam perdendo a guerra com os filisteus. Então Samuel, que já entendia, já tinha passado algum tempo já dessa guerra, já estava um pouco maior, ele percebeu, né, ele já sabia o que estava acontecendo e falou: olha, vocês querem realmente vencer essa batalha? Joga fora todas essas imagens de deuses estrangeiros, se purifiquem, sabe, se aproximem de Deus, joga fora tudo isso que não é bom e se voltem para Deus de uma forma realmente sincera, porque só assim vocês vão conseguir vencer essa guerra, porque aí Deus estará do lado de vocês. E aí o povo de Israel estava cansado, né, lógico, de perder tantas batalhas, e jogaram fora todos os deuses, se purificaram, e Samuel reuniu todos eles numa cidade chamada Mispa, e purificou todos eles, orou, abençoou, e como ele era sacerdote, né, ele tinha esse dever, na verdade, né, de fazer tinha muitos rituais envolvendo bênçãos e purificação, então ele fez isso, que estava dentro do que ele podia fazer. E ele reuniu todo esse povo, orou por eles, para que eles pudessem vencer os filisteus e realmente libertar um pouco o povo de Israel desse povo que, assim, os filisteus eram muito maus. Então, ele queria muito libertar o povo de Israel desse povo que era tão mau. Enquanto Samuel estava fazendo tudo isso, né, todo esse ritual, o povo de Israel realmente se arrependeu, realmente se quebrantou diante de Deus, realmente se entregou diante de Deus, assim. E acabou tendo boatos que surgiram lá na cidade dos filisteus sobre que os israelitas estavam na cidade de Mispa
e que estavam, né, orando e fazendo os rituais religiosos. E os filisteus já tinham provado um pouquinho do poder de Deus, né? E como que foi destruída a quantidade de gente. Eles começaram a ficar com medo e falaram assim, não, a gente vai atacar esse povo. E aí reuniram 5 reis filisteus, 5 reis assim que pertenciam a esse povo, 5 governadores, na verdade, que comandavam tudo isso. E eles se juntaram para atacar lá naquela cidade o povo de Israel. E o povo de Israel ficou com muito medo, mas pediu, olha, Samuel, não para de orar, não para de pedir para que Deus livre a gente do povo. E aí Samuel, né, que tinha uma conexão muito grande com Deus, foi e falou, não, pode deixar. Ele foi, matou um carneirinho, ofereceu, né, para Deus como uma oferta mesmo, e clamou, pediu para Deus de todo o coração para que Deus perdoasse o povo de Israel, que ajudasse, que eles conseguissem vencer essa batalha. Eles conseguiram, Deus atendeu o pedido de Samuel e eles conseguiram se libertar do povo dos filisteus e vencer a guerra. E como que Deus, né, conseguiu ajudar? Deus mandou fortes trovões e tipo, meio que começou realmente uma coisa bem diferente, bem assustadora, parecia até o fim dos tempos, assim, começou uma trovoada, tudo, e o povo filisteu começou a ficar com medo, não sabia o que estava acontecendo, eles começaram a fugir, aí os israelitas foram atrás deles, conseguiram matar eles e tudo mais. E aí Samuel, em sinal de respeito e tudo mais, ele colocou uma pedra ali naquela cidade de Mispa. Eles tinham muito esse negócio de colocar pedras. A gente pode ver isso na história de Josué. Em vários momentos, assim, em toda essa trajetória, eles colocavam pedras para simbolizar alguma coisa, algum marco importante. Ele colocou aquela pedra ali e disse a seguinte frase: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. E ele deu o nome daquele lugar de Ebenezer. E durante toda a vida de Samuel, Deus não permitiu que os filisteus vencessem o povo de Israel em nenhum momento. Em todo o momento que Samuel estava vivo, todo o momento que Samuel governou como sacerdote, né? Deus não permitiu que o povo filisteu vencesse nem sequer uma batalha, porque Samuel era muito temente a Deus, e Deus, por respeito a Samuel e também por essa marca e tudo, ele não deixou que o povo filisteu vencesse mais nenhuma batalha. E, como moral dessa história, que a gente pode aprender aqui? Tem um versículo da Bíblia que eu vou, inclusive, deixar pra vocês. É que quando o povo, ele clama pelo nome de Deus, quando o povo se ajoelha diante de Deus e clama por algo de todo o coração, Deus atende os pedidos, porque Ele é fiel e justo o suficiente para isso. E como moral dessa história, né, tanto de Samuel e tudo, a gente pode ver que Deus, Ele realmente cumpre o que Ele fala, principalmente quando a gente se entrega de coração. Como eu disse na semana passada sobre a verdade, Ele busca nos nossos corações a verdade. E quando a gente fala com Deus de todo o nosso coração e se entrega, assim como o povo de Israel acabou se arrependendo e largando para trás os seus deuses pagãos, e se realmente fixando o seu olhar a Deus de uma forma verdadeira, Deus os ajudou. E por isso que Samuel marcou aquela cidade, inclusive com o nome Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E realmente, até que Deus nos ajudou, até que Deus tem nos ajudado, e graças à fidelidade dele com a gente, graças à bondade de Deus com a gente, Ele cuida de nós o tempo todo, e Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida. E a gente precisa estar sempre com o nosso coração muito firme, muito próximo de Deus, para que coisas ruins não aconteçam com a gente, para que a gente não sofra sem necessidade, para que a gente não sofra, ou na verdade não tenha as consequências da falta de Deus na nossa vida. Porque a gente viu muitas vezes durante todas essas histórias, eu tô falando pra vocês o tempo inteiro que a falta de Deus traz tantos malefícios pra nossa vida, e que o pecado, ele nos corrói de uma forma tão grande, e que ele nos traz tantas consequências que não são boas e nem saudáveis pra nossa vida. Por isso, gente, por favor, eu peço que vocês entendam isso que eu tô dizendo pra vocês.
que vocês precisam, de todo o coração, entenderem que Deus, Ele tá a todo momento buscando em nós a verdade, buscando que a gente se entregue para Ele de todo o coração. Ele quer que a gente tenha um relacionamento saudável com Ele, porque Ele quer nos proteger. E a falta de Deus nas nossas vidas só vai trazer destruição, assim como trouxe destruição para o povo filisteu, porque eles eram pessoas más, porque eles não acreditavam em Deus, porque eles não tinham Deus como realmente o Deus da vida deles. Eles tinham tudo, eles tinham dinheiro, eles tinham um povo muito forte, só que eles perderam pelo simples fato de não terem Deus na vida deles. E a mesma coisa também a gente pode trazer com o povo de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel vai se revoltar contra Deus, todas as vezes que o povo de Israel perde essa comunhão com Deus, ele sofre. Sofre porque Deus, ele é indispensável para a nossa vida. A presença dele no nosso coração, a presença dele no nosso dia a dia é indispensável. E a gente não pode dispensar Deus por coisas fúteis como o pecado. E a gente precisa todos os dias entender que somos pecadores, entender que a gente realmente erra, mas que a gente não pode afastar Deus das nossas vidas, ignorar o que Deus nos fala, ignorar o que o Espírito Santo nos diz. Quando a gente erra, a gente precisa reconhecer esse erro e a gente precisa voltar atrás e pedir perdão. Então, essa foi a palavra de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. E agora vamos para as nossas atividades da semana. Como atividade da semana, eu quero deixar pra vocês uma musiquinha que eu conheço desde quando eu era criança, na idade de vocês. Eu escutava essa musiquinha, que se chama, na verdade, é a música de Samuel, que é da cantora Aline Barros. Ela é muito antiga, só que eu acho ela maravilhosa. Provavelmente eu já devo ter passado pra vocês em algum momento. Mas é só para que a gente possa relembrar essa história de Samuel mais vezes e que a gente possa fixar no nosso coração e entender o propósito de Deus na vida de Samuel e trazer também como o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque assim como Deus teve um propósito para a vida de Samuel ao chamar ele também tem um propósito na nossa vida ao nos chamar para ser verdadeiros adoradores. Então, essa foi a palavra da semana, a atividade da semana. Eu quero deixar um beijo pra vocês e até domingo que vem. Tchau!